A paz do Senhor a todos. Hoje eu vou começar com uma pergunta. Será que vamos comer e beber lá nos céus? Essa é uma pergunta que muitos, não têm uma resposta. Para que pode ser, será que o Espírito vai comer? Será que nós vamos ser igual aos anjos? Nós vamos ter que comer também e beber água? Porque lá nos céus vamos ter comida, né? Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Veja bem, Deus então está falando agora, Jesus está falando que nós vamos comer, da árvore da vida que está lá no paraíso de Deus. A árvore da vida é um símbolo que aparece em diversas culturas cristãs, significando a vida eterna, a imortalidade, não só no paraíso do Éden, lá quando teve Adão e Eva, mas também lá nos céus, na glória também, porque a árvore da vida agora está lá no céu, está lá em Apocalipse 22, 2 já fala, onde que esse paraíso está. Então veja bem que esse paraíso que era hoje, que era aqui na terra hoje, ele está lá nos céus. E a árvore da vida que dava vida, aqui no paraíso, para Adão e Eva, quando tomavam o fruto da árvore da vida, eles tinham vida eterna. Então veja que lá também vamos ter essa mesma árvore. E hoje, esse paraíso do Éden aqui na nossa terra é uma praça lá na Jerusalém Celestial. E o mesmo rio que emana lá do trono, que emanava aqui do paraíso, está lá também. Então veja bem que nós vamos ter, vamos ter também o que comer e o que beber. Mas será que são frutos materiais? Vamos ver aqui. Veja bem que o paraíso do Éden aqui no nosso mundo era uma extensão lá dos céus. Então o que ele representa aqui é o que representa lá quando nós somos lá para a glória. Quando Adão e Eva estavam antes da sua queda dentro do paraíso do Éden, ele era imortal, tendo seu corpo perfeito e não adoeciam e não cansavam, podiam falar, que eles podiam correr, de uma extremidade na outra, como vamos falar aqui no Brasil, sair de São Paulo e chegar no Nordeste lá, correndo sem se cansar, porque o ser humano naquela época, quando Deus fez o Adão e Eva, ele era semelhante a Deus. Então você vê que eles tinham a mesma imagem, a mesma semelhança de Deus. Mas essa imagem nós continuamos tendo, mas quando Adão e Eva pecou, nós perdemos a semelhança de Deus. Nós só temos uma imagem hoje. Então dá lá em Gênesis 1, versículo 26, parte A, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ele pôs no jardim do Éden, e pôs ali, até para ele lavrar a terra lá no jardim do Éden. Então, Adão e Eva, eles não ficavam lá sem fazer nada, eles eles lavravam a terra, eles cuidavam do jardim do Éden. E era um lugar muito, muito grande, era uma extensão grande demais. Era, vamos dizer, pegando aqui mais ou menos, pegando o Paraná, São Paulo e Minas Gerais, mais ou menos desse tamanho. Se não fosse maior ainda, não? Estou só dando uma comparação. Então veja bem que o paraíso do Éden estava aqui na terra e hoje ele está lá nos céus. Lá no Gênesis 2,8 diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, depois da queda de Adão e Eva, o homem passou a ser o quê? Mortal, dependente da sua força, para sobreviver, tendo dificuldades para obter o sustento, e tendo uma vida outrora imortal, agora ele teria uma vida mortal, limitada. Então, lá ele era imortal. Agora nós, o ser humano, tem uma vida limitada. Como Deus diz aqui em Gênesis 6,3, assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem,
porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então Deus já determinou o tempo de vida máximo para o homem, né? Então veja bem que nós temos um tipo máximo, mas às vezes, né, no Salmos 94, né, diz que o homem pode chegar até os 70 anos, se for acima dos 80, já é enfado e canseira, né? Então, veja bem, nós podemos chegar até os 120, como chegou Moisés, né? Chegou aos 120. Agora, para conquistar a imortalidade, temos que, primeiramente, crer em Jesus Cristo e depois sermos batizados para então entrarmos nos céus, né? Na Jerusalém Celestial. Lá em Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, porque a salvação, o batismo e crer em Jesus faz que quando Jesus vem buscar a igreja no arrebatamento, se nós não tivermos o pecado, nós somos levados para Jerusalém Celestial. E depois os que sobrarem vão passar pela justiça de Deus, né? Vão passar lá depois do milênio para ir pelas obras, né? Aí já vai ser mais difícil. Portanto, agora para entrar na vida eterna, Cristo tem que, primeiramente, né, para a vida eterna com Cristo, temos que primeiramente nele crer, né? Se não cremos em Cristo, não tem como nós entrarmos lá. Então, como Jesus deu o exemplo, né, ele foi batizado, que ele não podia ser, mas ele foi batizado para dar exemplo para nós. Está lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 e 17, todo mundo sabe, né, sobre isso. Mas ele deu exemplo. Se ele deu exemplo, nós temos que seguir o exemplo dele. Não temos que ser indiferentes, não adianta. Porque quando chegar na hora H, né, quando Jesus vir buscar a igreja, se não estivermos preparados, não estivermos ali com o selo da promessa, né, porque quando nós somos batizados, nós recebemos os selos da promessa pelo Espírito Santo. Então, veja bem, né, nós temos que ter esse selo lá para entrar lá, senão não vai. Este é o requisito necessário para entrar na Jerusalém Celestial. Lá em Apocalipse, depois você dá uma lidinha lá em Apocalipse 21, do 7 ao 27, você vai ver lá como é que é a Jerusalém Celestial. Onde agora o paraíso do Senhor é uma praça na Jerusalém, né, uma praça que está lá na Jerusalém Celestial. Então veja bem, Apocalipse 22, 1. E mostrou-me um rio puro de águas de águas da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No 2, no meio de uma praça e da outra banda, né, do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde da nação. Ezequiel falou a mesma coisa aqui, mais ou menos entre 593 a 573 anos antes de Cristo. Ezequiel 47, 12. E junto ao ribeiro, à sua margem, de uma e da outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá frutos para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto, mas nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e seu fruto será de alimento, e as suas folhas de remédio. Então veja bem, Ezequiel já estava falando aí, muito antes, quase 600 anos antes de Cristo, né? Sobre isso. Uma coisa que vai acontecer ainda, não sei nem quando vai acontecer. Não tem nem base da gente saber quando vai acontecer isso daí. Mas Ezequiel já tinha profetizado sobre isso. Aqui a árvore da vida sugere vida abundante. Ela é necessária para sustentar a vida, incluindo a saúde perpétua. Então veja bem, lá no paraíso vai ser essa árvore, esse fruto da árvore que nós vamos comer e da água da vida que nós vamos beber, vai nos dar, né, a saúde perpétua. Né? Sem ela nós não vamos ter, né, não vamos ter vida eterna. Como Adão tinha lá no paraíso, nós também vamos tomar desse fruto de mês em mês, para termos a vida perpétua. Gênesis 2, 9. E o Senhor Deus fez brotar na terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do paraíso do Senhor, e a árvore da ciência do bem e do mal. Após a queda
do homem, Deus proibiu dele comer o fruto da árvore da vida, porque ele poderia ser de novo imortal. Só que aí o pecado já não tinha mais como ser tirado. O plano de Deus ia ser frustrado, porque Deus estava fazendo aí até a redenção ali, quando ele sacrificou aquele animal para cobrir, né, cobrir o corpo imortal, o corpo mortal agora de Adão e Eva. Ele estava fazendo ali como se tivesse o sacrifício de Jesus que ia dar a vida eterna para nós. Então veja bem que quando Deus não deixou que ele tomasse a árvore da vida, para que nós não fosse mais ter a salvação, que nós já estaríamos condenados. Todo ser humano que nascesse já estaria condenado. Então, por isso que Deus proibiu, diz aqui em Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e não tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, veja bem, o homem seria agora eterno e imortal. Olha só como é que ia ser uma coisa, ia ser diferente, ia ser complicado, né? Portanto, o plano de Deus, né, não teria sucesso, porque nem Jesus ia vir aqui, né? Jesus não ia vir para nos salvar, porque não tinha mais salvação para o ser humano. O ser humano já estava condenado. E o plano de Deus é para que nós estivéssemos estar lá com Jesus na glória, né? Como é que ele ia preparar lá Jerusalém celestial se não ia ter ninguém? Para que seria? Para que servia isso? Para que estava escrito na Bíblia então? Então, por isso que Deus proibiu, né? Proibiu de Adão e Eva tomar da árvore da vida. Portanto, o fruto da árvore da vida, né? No céu, né? São o quê? Frutos espirituais. Não são mais frutos materiais, né? Como era no paraíso também, eram frutos espirituais. Não tem... Muitos falam que era uma maçã, cada um fala uma coisa. Eu vi até um filme que falaram que era uma banana. É complicado. O ser humano não consegue entender que a árvore da vida, o fruto que tinha lá, era um fruto espiritual, que dava vida eterna. Não era uma fruta comum, né? Material como nós temos aqui na Terra. Isso é diferente, né? As pessoas não têm o raciocínio para entender isso daí, né? Então não adianta assimilar o fruto da árvore da vida como um fruto aqui na Terra material, porque não era. Era espiritual, né? E era para garantir o quê? A vida eterna, e suas folhas eram para a saúde das nações. Quer dizer, nós não ficaríamos mais doentes com as suas folhas, né? Ia tomar um chazinho lá, né? Chazinho com a água da vida, né? Com as folhas ali. Tô brincando, tá? Mas não é. É isso que nós vamos ser. As folhas são para, né? Para dar, né? A eternidade, para nosso corpo ser eterno. E Deus fala que nós vamos ser igual aos anjos. Então nós vamos ser igual aos anjos, né? Mas não vamos ser sem poder comer, né? Nós vamos ter que comer da árvore, do fruto da árvore da vida e tomar da água do manancial que sai do trono, águas vivas. Isso é que é importante. Lá em Marcos 12, 25, portanto, quando ressuscitares dos mortos, nem casarão e nem darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Amém? Amém? Desculpa. Amém? Então, isso que significa a árvore da vida que está lá nos céus. Amém? Não esqueçam de vocês compartilhar com seus amigos. Você que não é inscrito, inscreva-se, né? E deixa seu likezinho aí e visualize aí o vídeo, né, para entender. E se você quiser ver no playlist, eu tenho no playlist no meu canal, né, o Paraíso do Éden, né, a criação, o Paraíso do Éden. Entra lá que você vai saber todinha a história por completo, detalhe por detalhe. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.